E agora para falar sobre o Fundo Rural. O Fundo Rural que está sendo alvo de debate e principalmente muita discussão e insegurança por parte do produtor rural, principalmente por conta do Supremo Tribunal Federal, o STF, que considerou constitucional a cobrança. Nesta última terça-feira, uma audiência pública no Senado brasileiro teve a organização da Frente Parlamentar Agropecuária e a participação de mais de 1.000 produtores rurais que estiveram em Brasília, no Distrito Federal, para reclamar e principalmente se posicionar em torno dessa questão. Para falar a respeito deste assunto, nós recebemos aqui em nossos estúdios, vamos falar sobre o assunto, responder perguntas de telespectadores principalmente. Nós recebemos aqui hoje Gustavo Passarelli, advogado, está o nosso convidado no dia de hoje, João Pedro Cuti Dias, consultor de agronegócios do SBA, que vão comentar e falar a respeito desse tema, respondendo principalmente o telespectador do nosso programa. Já já a gente começa a trazer as dúvidas dos telespectadores para eles responderem. Antes disso, vamos trazer um breve histórico do Fundo Rural. O Fundo Rural foi instituído aqui no Brasil em 1992 com o objetivo de financiar os benefícios previdenciários para o trabalhador do campo. Foi então, naquela época, instituído a cobrança de 2,1% sobre o valor bruto do produto comercializado por esse produtor. No ano de 2011, o Supremo Tribunal Federal considerou, então, inconstitucional a cobrança desta alíquota, deste imposto, entendendo que a cobrança ela incidia sobre o valor bruto e não sobre o faturamento do produtor, o que é uma exigência que não cabe a nenhum outro segmento. Naquela época, então, foi suspensa a cobrança deste fundo ao empregador rural do Brasil, aquele produtor rural que tem empregados. Por fim, no fim de março deste ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal voltou atrás, considerando agora constitucional a cobrança deste fundo. Toda essa questão levantou muita polêmica no setor, levanta ainda, e é por isso que trouxemos aqui estes especialistas no assunto para comentar com a gente tudo isso que está acontecendo. Bom, e nessa última terça-feira tivemos essa audiência pública no qual o senador Ronaldo Caiado chegou a apresentar uma proposta, principalmente em torno do passivo, que é o que aconteceu entre a última liminar e a decisão final do STF. Quem traz as informações é a repórter Márcia Prado. Na capital do país, os produtores e entidades que representam o setor rural pressionaram o governo e o Congresso pedindo uma solução definitiva para a questão do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. As diferentes decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o tema teriam causado insegurança nos produtores e essa é a principal justificativa do setor, que quer o perdão da dívida agora que o STF decidiu que é válida a cobrança do tributo dos últimos 5 anos. A Frente Parlamentar da Agropecuária tem discutido o assunto com o governo e acredita que vai conseguir negociar esse pagamento, com descontos em juros e multas e o parcelamento do valor. Um projeto de lei apresentado pelo senador Ronaldo Caiado vai além e pede o perdão dessa dívida. Pela proposta, quem já pagou poderia usar o valor para compensar débitos relacionados a esse tipo de contribuição. A chance depende única e exclusivamente de nós, senadores. Se nós tivermos maioria, é uma lei ordinária que propõe exatamente a remissão de todo o passado. Ou seja, até então nós nunca tivemos uma uniformização do tributo. Uma hora era sobre furo, outra hora era sobre a renda. Daí a pouco nós tínhamos as decisões judiciais que eram favoráveis ao setor e que de repente foi alterada por uma votação de 6-5. Como tal, nós não podemos neste momento repassar ao produtor rural 20 bilhões de dívida neste momento, que é um momento crítico de todos os setores da economia brasileira, principalmente o setor rural. Como tal, o projeto propõe, primeiro, que todas as dívidas anteriores estão remidas. Como tal, nós não teremos aí o reconhecimento da dívida anterior. Aqueles que já pagaram terão crédito para futuramente poderem debitar os seus débitos tributários em relação àquilo que já depositou junto ao Tesouro Nacional. A tramitação do projeto de lei começou pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, onde pode receber emendas, que são aquelas sugestões de mudanças no texto, até a próxima quarta-feira. Márcia Prado para o SBA.
Bom, e vamos começar então essa conversa, esse debate, essa opinião que nós vamos trazer aqui, respondendo o telespectador do Agricultura BR, do Canal do Boi. E nós vamos fazer a primeira pergunta ao convidado, Gustavo Passarelli, advogado, em torno desse posicionamento. O senador Ronaldo Caiado já vinha discutindo esse assunto, tinha envolvimento também do senador Valdemir Moca, aqui do Mato Grosso do Sul. Em resumo, está pedindo de certa forma, um perdão da dívida desse passivo entre a última decisão liminar e a decisão definitiva agora do STF, que considerou constitucional. Essa seria, do ponto de vista jurídico, uma circunstância viável, se for analisado no Senado, depois na Câmara, para chegar à presidência? Boa tarde, Passarelli. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os telespectadores. A proposta é muito boa do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro. Acredito que atende aos anseios da classe produtora, que certamente está muito preocupada com o resultado desse julgamento. Todavia, do ponto de vista jurídico, exclusivamente jurídico, eu vejo algumas dificuldades, que obviamente são transponíveis, sobretudo do ponto de vista político, mas existem dificuldades com relação a essa renúncia de receita, que seria a consequência prática desse perdão que se pretende. Do ponto de vista financeiro e econômico, não tenho dúvida de que seria uma grande solução, até para minimizar os efeitos da insegurança jurídica dessa decisão que foi proferida pelo Supremo, tendo em vista que ele vinha decidindo antes pela inconstitucionalidade e agora reverteu o posicionamento. Mas não há dúvida que, embora econômica e financeiramente muito interessante a medida, ela encontra dificuldades jurídicas por força da renúncia fiscal e de uma eventual situação de responsabilidade fiscal que pode decorrer de uma medida dessa natureza. Ela pode ter a sua legalidade questionada. Então, resumindo, tem ainda alguma possibilidade de negociação com o Supremo Tribunal Federal a respeito dessa medida? O que acontece, na verdade, é que essa medida proposta pelo senador Caiado é uma medida legislativa. Ele propõe, através de alguma medida legislativa, conseguir a remissão desses valores que ficaram durante o período de discussão das demandas judiciais. Com relação ao Supremo Tribunal Federal, e acho que esse é um momento importante para já se esclarecer essa situação, é muito importante que, até para que se evitem especulações desnecessárias, que se aguarde a publicação do acórdão. É óbvio que nós já sabemos que o Supremo reconheceu a constitucionalidade do tributo, precisamos saber em que extensão e em que medida esse julgamento foi proferido, e só realmente com a publicação do acórdão que isso é possível. O Supremo pode modular os efeitos desse julgamento. O que significa modular os efeitos? Como esse caso foi julgado na modalidade de repercussão geral, ou seja, aquilo que se joga para todos os demais recursos em andamento pelo país, o Supremo muitas das vezes modula os efeitos desse julgamento, ou seja, estabelece de que maneira que esta decisão produzirá efeitos para casos em andamento, para casos ainda não ajuizados, para casos já ajuizados com sentenças proferidas, enfim. Nós precisamos avaliar se o Supremo vai se manifestar nesse sentido e como se manifestará. E aí sim, eventualmente, saber se haverá algum efeito prático mais específico para a incidência do tributo. Bom, vou aproveitar o João Pedro Cutidia está aqui conosco, é consultor de agronegócios aqui do SBA. João Pedro, isso foi falado durante a audiência pública desta última terça-feira. Que caso? Foi a própria CNA que falou, a CNA tentou defender a sua posição de apoiar a cobrança do Fundo Rural. Ela já tinha passado esse ponto de vista e foi discutido isso na terça-feira, da qual, que se tivesse uma renúncia, né, uma suspensão da cobrança do passivo e também daquilo que poderia vir, teria cobranças de tributação de outras maneiras sobre o produtor rural. Isso é o que normalmente pode ocorrer e como que isso implicaria na vida do produtor rural, João? Olha, Fabiano, Juliana, a grande questão é o seguinte, o setor rural não aguenta tanta carga tributária. No resto do mundo, nos demais países, o setor rural recebe subsídio, nós recebemos impostos. E nos demais países, você paga imposto, mas retorna para a sociedade em infraestrutura, em saúde, educação. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil vai para outros lugares que não para isso. Então, onerar mais uma vez. E outra coisa, trazer 5, 6 anos para trás para cobrar isso aqui, vai deixar muita gente numa situação difícil, porque, bom, hoje ninguém sabe qual é o passivo disso, quem tem que pagar e qual é o valor a ser pago. Então, nesse momento, parece que há um bode na sala, colocaram um bode na sala que é o Fundo Rural e especialmente o passado do Fundo Rural. Talvez agora o governo, para negociar, para tirar o bode da sala, quer negociar daqui para frente. Daqui para frente, infelizmente, vai ter que ter esse ônus sobre a Previdência, já que você tem
tem que pagar. O déficit da Previdência é uma coisa assustadora hoje no Brasil, e a rural também. Agora, tem que ser um valor justo, um valor que seja passível de ser pago. Quando você pega a renda bruta, todo aquele investimento que você teve para melhorar a tecnologia, aumentar a produtividade, você vai pagar mais ainda imposto em cima disso. E tem alguns setores, inclusive esse foi um grande problema da CNA, que se manifestou de cara a favor, sem avaliar o problema. Quando você compara o que paga uma pessoa jurídica e o que vai pagar uma pessoa física, em algumas culturas é muito grande a diferença. Soja é 70%, 80%. A Farsul fez isso lá no Rio Grande do Sul, um trabalho sobre isso. E uma outra cultura praticamente seria melhor pagar sobre a renda bruta, mas na grande maioria o aumento é muito grande. A pecuária de corte, você pega uma pecuária de corte brasileira, que a produtividade é 2 a 3 arroba por hectare, você botar mais 2,3, você tira a condição de sobrevivência de muita gente. Então, sobre esse aspecto, um setor que é responsável pelo brutal superávit da balança comercial brasileira, um setor que está investindo, ao contrário das demais setores da economia que estão com o freio de mão puxado, um setor que coloca alimento na mesa de todos nós brasileiros e que gera excedente para exportação, que gera emprego, de uma hora para outra ser penalizado, é um contrassenso que está acontecendo. E aí perde-se muito a competitividade. Bom, nós recebemos aqui, João, recebemos o Gustavo, participações do telespectador, que pode continuar enviando, está na tela, está aparecendo aí o número do WhatsApp, então você pode mandar sua pergunta sobre o Fundo Rural. Nós vamos colocar agora na tela algumas dessas participações, né, tentar trazer o máximo de respostas possíveis. Então, eu vou pedir para a nossa produção, pode lançar aqui na tela, nós temos aqui uma das participações, e aqui é alguém, a Rosália Pereira, ela é de Rondônia, e ela disse o seguinte: eu acho um absurdo esse Fundo Rural, onde vamos parar com o tamanho aumento, o que será de nós, agricultores, se isso vigorar mesmo. O João acabou de responder essa situação, que é realmente calamitosa sobre o aspecto financeiro. A minha opinião é que já pagamos tantos impostos com compras de minerais e medicamentos para o gado. Já não chega de tantos impostos, que ela colocando no posicionamento realmente é algo que preocupa o produtor. Pode passar para o próximo, produção, por favor, colocando já a próxima participação, e essa é do estado de Tocantins. É a Ângela Luciane Lazeri, Santa Rosa do Tocantins, mandou para a gente. Ela comentou o seguinte: Fabiano, sou contra o Fundo Rural, já pagamos tanto imposto? Será que o governo não tem consideração com quem sustenta o mundo? Meu esposo esteve em Brasília junto com outros produtores aqui do Tocantins. A Ângela comentando então sobre a participação do seu esposo e de outros produtores lá do Tocantins. A gente está mostrando fotos agora que ela nos mandou, enviadas pelo seu marido, durante esse evento, esse protesto em Brasília, que começou na última quarta-feira, durante a audiência pública. Gustavo, falando a respeito dessa possível cobrança do Fundo Rural, produtor rural, que vamos colocar a condição que ainda não tem a publicação do acórdão, mas produtor rural que tiver a decisão, que vai ter o passivo, vai ter a cobrança a partir de agora, e principalmente essa situação que ficou, o não pagamento, enseja uma espécie de negativação. Nesse caso, não tem acesso a crédito. Por exemplo, ao Plano Agrícola Pecuário, que será lançado o Plano Agrícola 2017-2018. Há alguma defesa do ponto de vista jurídico, caso alguém venha a enfrentar uma situação como essa? Bom, é necessário primeiro conseguir identificar as diferentes situações em que esses produtores eventualmente se encontrem. Porque, na verdade, você vai ter produtores que têm ações ajuizadas e que fizeram depósito em juízo, produtores que têm ações ajuizadas e, por força de liminares conseguidas, deixaram de fazer depósito e deixaram de recolher, produtores que não recolheram e também não ajuizaram ações. Enfim, são inúmeras situações. E aí depende também do tipo de comercialização que foi feita durante esse período das ações. Por quê? O produtor rural, via de regra, é considerado como substituído tributário, ou seja, existe uma empresa com a qual ele negocia a sua produção que é a responsável por fazer esse recolhimento. Todas as vezes em que a lei cria a figura da substituição tributária, o que ocorre, na verdade, é a transferência da responsabilidade de arrecadação do Estado, arrecadação direta, do Estado para uma determinada pessoa jurídica, para um determinado grupo de pessoas jurídicas ou algum segmento econômico, e na medida em que esse segmento se torna responsável pelo recolhimento do tributo, ele passa a ser o responsável pelo tributo em si. Vale dizer,
que o produtor rural, via de regra, no momento em que fez as comercializações com frigoríficos ou com empresas comercializadoras de grãos e que entregou essa produção, essas empresas é que tinham a responsabilidade fiscal, a responsabilidade jurídica de fazer a retenção e, posteriormente, o repasse ao fisco. Implica dizer ainda que, via de regra, os produtores rurais, e sob um ponto de vista exclusivamente jurídico e técnico-jurídico, os produtores rurais que participaram de negociações dessa natureza estariam isentos, ou seja, estariam imunes à tributação, porque a responsabilidade passa a ser dessas empresas. Mas é óbvio que aí precisa ser considerado cada caso, né? Ou seja, o produtor tinha liminar, não tinha liminar, fez depósito em juízo, mas em princípio, nessas situações, o produtor não poderia ser alcançado, e sim as empresas que foram responsáveis pela comercialização, sem dúvida. Bom, nós temos várias dúvidas chegando aqui para o Agricultura BR, para vocês responderem. A gente vai rodar agora uma pergunta que veio de um produtor rural que está participando da Expo Zebu em Minas Gerais. Veja na tela. Estou muito preocupado com essa cobrança do Fundo Rural, mas muito mais com o retroativo. Conversando com os amigos esses dias, nós sentimos que se cobrar o retroativo, tem que sobrar pelo menos um dinheirinho para comprar coisas inchadas para a gente mudar de profissão, porque não vai sobrar nada, não vamos dar conta. O senhor tem uma pergunta a fazer para os advogados? Eu queria ver se isso é legítimo, que cobrar o Fundo Rural. Aqui no Brasil muda as regras todo dia, mas se pode cobrar esse retroativo, se era isento, de repente cobra o retroativo. Está aí a opinião e também a pergunta do José Humberto Vilela Martins, participando lá da Expo Zebu em Uberaba. Gustavo. Pois bem, essa pergunta dele reflete uma preocupação que é da classe mesmo, que é essa grande, né, dúvida com relação a esse período em que se deixou de recolher, a esse período em que essas ações tramitaram. E isso demonstra muito bem o cenário de insegurança jurídica que se criou, né? Você bem mencionou no começo da sua manifestação do primeiro julgado do Supremo em que reconheceu-se a inconstitucionalidade do Fundo Rural, que foi no julgado daquele frigorífico chamado Mata Boi, e isso foi no segundo semestre, se eu não me engano, de 2008, e naquele momento foram ajuizadas várias ações por parte de produtores, cooperativas, enfim, empresas, e nós experimentamos inúmeros cenários desde então, cenários em que já de plano se reconhecia a inconstitucionalidade, depois mudando-se o entendimento, sobretudo nos tribunais de segunda instância, depois o Supremo vindo a se manifestar que mesmo essa lei de 2001, que agora foi declarada constitucional, era inconstitucional. Então isso gerou uma grande insegurança. Todavia, respondendo à pergunta do produtor, é muito importante considerar o seguinte: um tributo só deixa de ser exigível se houver uma decisão judicial que assim o reconheça, ou se, e ainda que seja uma decisão liminar, ou se o depósito da contribuição estiver sendo feito em juízo. Se o depósito estiver sendo feito em juízo, a posterior declaração de legalidade ou constitucionalidade da cobrança não traz prejuízo ao produtor, porque os valores foram depositados. Se o produtor deixa de depositar com base em uma liminar, e essa liminar venha a ser revogada lá na frente, a consequência é de que os efeitos dessa revogação são retroativos. E por via de consequência, infelizmente, nós podemos responder que é possível sim essa cobrança do retroativo do ponto de vista jurídico. Só gostaria de fazer uma observação. Nesse momento está sendo descontado. Ontem eu falava com um pecuarista que vendeu novilhas, descontaram R$40 por novilha, em média, referente ao Fundo Rural. O pecuarista deve ter uma preocupação também de ter uma garantia que reteve o dinheiro pagou esse imposto, daqui para frente vai pagar, recolher esse imposto. Caso contrário, ele não ficaria também corresponsável? Então, na verdade, assim, como eu mencionei há pouco, via de regra, quando se tem a substituição tributária, quando o produtor entrega a produção, é da empresa que adquire o dever de fazer a retenção, destacar e repassar. Sempre existiu essa discussão e é uma dificuldade muito grande se conseguir identificar de que maneira que eu consigo provar que o determinado produtor A teve uma retenção de valores por força de uma transação, e esta retenção foi especificamente para o fisco, porque as retenções não são individuais, as empresas acabam fazendo retenção de um valor global de comercializações, e é muito difícil identificar. Por isso que, via de regra, o produtor fica exonerado da obrigação na hora da entrega. Mas a sua observação, João, é muito importante, porque uma recomendação que nós entendemos que é necessária ao produtor é que,
já era sempre dito isso lá atrás, mas agora acho que com maior razão ainda, é fundamental que o produtor faça a questão, já que o tributo está sendo cobrado e foi declarado como legal, que nas notas fiscais conste a retenção específica do tributo, sob pena de, num país como o nosso, em que já temos exemplos aí a não mais querer de insegurança jurídica, de se levantar uma tese lá na frente de que o produtor rural que não fez questão de que houvesse a retenção possa ser considerado como corresponsável. Gustavo, até aproveitando aqui a fala do João, aí, envolvendo os dois, nós temos essa situação, né, que vai, como você disse, será considerado, né, devido caso esse passivo que ficar para trás. Agora vamos considerar a situação na qual o produtor rural ele fez essa retenção de depósito em juízo, né, fazendo essa retenção dessa maneira. Nesse momento que foi considerado legal, né, acredito que seja liberado agora para os cofres públicos. Se daqui a pouco a proposta, por exemplo, do senador Ronaldo Caiado for aprovado, de que teve a extinção da cobrança do passivo, o produtor rural que pagou em juízo, ele vai ter como rever esses recursos? A partir do momento que nós tenhamos, caso ela venha a ocorrer, uma medida que gere o perdão dessa dívida do passado, juridicamente ela tem o efeito de declarar que aquele tributo era inexigível durante aquele determinado período de tempo. Consequentemente, todos aqueles que efetuaram pagamento terão que se considerar como pagamentos indevidos, ou seja, porque o perdão tem que ser não só para aquele que não pagou, como também para aquele que pagou, porque na verdade o que se discute aqui, e essa é a dificuldade jurídica que eu mencionei há pouco, com relação à renúncia e etc., porque você na verdade declararia através de uma medida legislativa que um tributo que já existia antes, continua a existir agora, por causa de uma decisão judicial, somente durante um determinado momento de tempo, por um hiato, deixou de existir. E se ele deixou de existir, ele tem que deixar de existir para todos, para aqueles que pagaram e para aqueles que não pagaram. Aqueles que não pagaram ficam liberados e aqueles que pagaram, reconhece-se que o pagamento foi indevido e, consequentemente, deveria ser determinada a restituição. João Pedro, bastante tem sido comentado no setor sobre por que o STF decidiu julgar o Fundo Rural exatamente agora. Seria por conta da crise que o país vive? Não sei, não. Esse Brasil é difícil de prever o futuro e mais difícil de prever o passado. Os caras trocam. A regra o que se comenta é que você trocou o ministro, foi indicado um ministro pelo atual governo, que há uma necessidade premente de recurso para todos os entes da República, ou seja, tem várias alternativas. Agora, a grande questão, Juliano, você comenta muito em pagar. E os benefícios? Você hoje tem no Brasil muitas propriedades rurais que não têm empregado, é a mão de obra familiar. É o dono, é o proprietário, a esposa, os filhos. Você tem muito essa classe média rural, especialmente no sul do Brasil, que mexe com suinocultura, avicultura, etc. Como é que fica a situação deles para efeito previdenciário? Essa família que recorre, se for pagar 2,3, com certeza teria uma alíquota muito superior àqueles que pagam em cima de folha de pagamento. Se eles vão receber, se isso vai gerar uma previdência para eles vão poder pleitear uma aposentadoria, não com o salário mínimo, que é o padrão hoje, mas se eles já que estão pagando muito mais do que aquilo, se isso vai gerar um crédito para no futuro eles terem uma condição na aposentadoria um pouquinho mais decente. A aposentadoria, se não me engano, o produtor só tem direito, aquele que pagou o Fundo Rural, se também pagou o INSS, é isso? Sim, exatamente. Exatamente. Na verdade, como o João colocou, é mais uma situação dessas que a insegurança traz. Você tem uma tributação que não é linear, na verdade, ela é aplicada de forma uníssona para todos os produtores, independentemente da condição que eles se encontrem, não gerando diferenças com relação aos benefícios e, infelizmente, se coloca e se acentua essa situação de insegurança jurídica. E talvez, nesse caso, uma alternativa seria a opção, né, dele recolher ou sobre a folha de pagamento, os 23% que é referente ao empregador, mais se ele tem empregado, mais os 10% que ele vai descontar do Sim. empregado, ou ele optar por isso, ou optar pelo pagamento sobre a renda bruta dele. Só que, aparentemente, o governo só insiste, no caso da pessoa física, só cobrar em cima dos 2,3% em cima da renda bruta. Exato.
Vamos trazer então aqui mais participações aqui dos telespectadores. Eu lembro que na abertura da Expo Zebu, no último sábado, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, falava em sua declaração de abertura mesmo da feira, de que o Fundo Rural poderia, olha, a frase é forte, poderia quebrar o produtor rural brasileiro. Vamos trazer aqui algumas participações. Aqui é o Renato José Ribeiro, de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Será que realmente os frigoríficos estão recolhendo o Fundo Rural? Pelo que nós ouvimos, voltaram a recolher. O João acabou de falar aqui que teve gente já tendo situação retida. Ele diz o seguinte: sou pecuarista e vendi vaca gorda a R$ 118,00 por arroba. Um absurdo. Outro absurdo é o valor da CNA que veio para nós pagarmos, para a gente pagar. Dobrou o valor. Está fazendo aqui um comentário. Esse comentário é muito apropriado para o João Pedro, João. Olha, se vier a reforma que está se prevendo aí, né, que vai desobrigar a qualquer um a recolher o tal imposto sindical, e o CNA, na realidade, é um imposto sindical, o CNA vai ter dificuldade para receber. Essa não, que essa está valendo. E realmente, dobrou. A maior parte, não sei qual é o critério que eles tiveram para avaliar, para colocar esse valor. Eu recebi a minha, é quase o dobro do que eu paguei ano passado. Bom, vamos continuar trazendo. Eu vou só fazer um comentário que a CNA se posicionou de tal maneira em relação ao Fundo Rural, mas a CNA podemos dizer que é até um governo dividido, porque algumas federações nós sabemos que são contra a cobrança do Fundo Rural, mas não se manifestaram publicamente. Agora, sindicatos rurais, porque tudo isso faz parte do sistema sindical, presidentes de sindicatos rurais estiveram presentes em Brasília na terça-feira e aí posso dizer, rasgaram o verbo literalmente contra a confederação. Pode mandar aqui outra pergunta na tela, nossa produção pode continuar fazendo as inserções, são participações do público que estão participando conosco. Essa é do Agnaldo Rodrigues Biondi, de Juína, no Mato Grosso. Ele comenta o seguinte: estão me cobrando Fundo Rural desde o ano 2000. Queria saber se eu tenho essa obrigação de pagar. Tenho uma granja de produção de ovos e todas as entregas que são feitas, o comércio está descontando. Agora que estou vendo sobre a votação e fiquei na dúvida. Quero saber se estou sendo lesado. Está aí a pergunta do Agnaldo. Gustavo. Pois bem, Agnaldo, na verdade, como nós dissemos aqui desde o início, com o julgamento se consolidou o entendimento sobre a legalidade da cobrança. A cobrança realmente é feita no momento da venda, no momento da alienação por força da substituição tributária, então a cobrança é legal da maneira como vem sendo realizado por força do posicionamento que o Supremo adotou. Discordamos do ponto de vista jurídico que foi alcançado pelo Supremo, mas temos que nos sujeitar a esse posicionamento. Essa decisão. Pode continuar a produção, se tiver perguntas aqui prontas, pode colocar aqui na tela. É a participação do público, do telespectador aqui no Agricultura BR. Esse é do Osmar Pedro, de Umuarama, no Paraná. Por que eles já não fazem uma proposta de nós pagarmos daqui para frente algo em torno de 48 centavos no líquido e pedir anistia geral de tudo que está para trás? Mas que este dinheiro seja metade para a Previdência e metade para fazer estradas, que não temos para escoar a produção. Seu João, por favor, comentou assim. Deu uma proposta, né, João, de uso no recurso. Bom, dinheiro para estrada nós estamos pagando. A hora que você vai abastecer o seu carro, metade do valor do combustível é o ICMS, é PIS/COFINS, são impostos. Ou seja, dinheiro para isso tem. Agora no Brasil é uma coisa incrível, né? Eu por dever de ofício, eu acompanho a liberação de recursos para o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura do Brasil, que cuida das estradas. Deve ter uns 60 mil quilômetros de estradas asfaltadas no Brasil. Olha, o valor que eles repassam para isso é simbólico. O ano passado foi alguma coisa ao redor de 1,5 bilhão, uma coisa assim. Não dá para nada. Ou seja, no Brasil, o dinheiro ele vai para cobrir buracos do governo, seja pagamento de juros, seja buraco da Previdência e tal, e não volta para a sociedade. Eu acho que se botar esse valor para metade para a estrada, eu tenho dúvida que chega nas estradas. Bom, vamos aqui, já está encerrando o horário do programa, inclusive, mas vamos fazer a última pergunta, que é essa para o telespectador. Eu quero agradecer a participação de todos. Evidentemente, não havia como exibir todos os comentários e perguntas de telespectador, mas nós vamos tentar abordar isso nas outras edições dos nossos programas aqui do Agricultura BR. Mas vou fazer uma última pergunta para o Gustavo Passarelli. Gustavo,
em relação a esse produtor rural. O produtor rural, ele está, sim, de certo modo, amedrontado, preocupado com uma taxação, no momento em que nós temos as commodities agrícolas com valores internacionais, globais, mais baixos, uma remuneração baixa no Brasil, seja por conta do câmbio, seja também por conta de uma produção muito eficiente do país, que deu um resultado muito maior. Para esse produtor rural que está vendo esse fundo rural como uma ameaça à sua atividade, qual seria o conselho que você daria a ele? Bom, acho que esse é um momento em que se precisa ter muita cautela, sobretudo porque nós estamos diante, como eu disse no início da minha primeira fala de hoje, diante de um cenário de inúmeras posições distintas dos produtores. Então, nós temos produtores em maior ou em menor risco, dependendo do tipo de transações comerciais que fizeram. É frustrante do ponto de vista jurídico, depois de tantos anos de ações judiciais discutindo o fundo rural, entendermos ou termos de aceitar esse posicionamento do Supremo que declarou a constitucionalidade. Eu, particularmente, desde o ano de 2001, já tinha ações ajuizadas e vinha discutindo a inconstitucionalidade do tributo. O João mencionou aqui mesmo essa situação da possibilidade de deixar aos produtores a escolha, né? De recolher sobre a folha, de recolher sobre a produção. Porque, na verdade, se nós pararmos para pensar, o Fundo Rural ele foi constituído em 1971 e assim o foi porque nós vivíamos na época uma realidade completamente distinta no campo, de informalidade, de um país ainda em vias de industrialização, em que era muito difícil você conseguir controlar, né, sobretudo a questão de mão de obra no campo. Naquela época se fez necessária a instituição de uma contribuição em cima da produção, mas era um outro Brasil, é um Brasil completamente diferente desse que nós nos encontramos hoje, sobretudo no que diz respeito ao agronegócio. Então é muito frustrante entender que um tributo que foi instituído com uma situação prevista para 1971, quase em 2020, nós ainda nos encontremos na mesma situação e mais do que isso, com um julgamento como esse que reconheceu a constitucionalidade do tributo. Importante até mencionar que não foi um julgamento unânime, houve dissenso dentro do Supremo, muito embora, por causa da repercussão geral, agora isso produz efeito para todos os processos em andamento. Então eu acredito, Fabiano, que não é momento de se buscar alternativas milagrosas, porque efetivamente elas não existem. Uma vez que o tributo está declarado constitucional, é fundamental que o produtor se cerque de cautelas. Daqui para frente, como eu mencionei há pouco, de exigir que pelo menos nas notas fiscais haja o destaque do tributo, seja para que ele possa discutir lá na frente, caso venha a ocorrer uma declaração da remissão da dívida por força de alguma medida legislativa, seja por força de uma modificação do julgamento, que acho pouquíssimo provável, mas enfim, é importantíssimo que daqui para frente se adote a cautela de se exigir o destaque nas notas fiscais. Com relação aos produtores que deixaram de recolher, seja porque tinham liminares e deixaram de recolher, ou porque realmente não entraram com ação e porque criou-se um consenso na época de que não haveria mais o tributo, eu entendo que é necessário cautela, porque pode haver eventualmente uma fiscalização. O próprio João colocou aqui, nós temos uma situação de demanda por recurso por parte da União muito grande, a crise, né, está colocada, e quando se está em crise se buscam e se lembram sempre de alternativas para se levantar recursos, e a fiscalização é uma dessas. Então, eu acredito que para aqueles que não recolheram, talvez um provisionamento, algum contingenciamento para que se possa buscar, de repente, um parcelamento. Tem se discutido aí a criação de um refis, aí, bastante significativo para essa questão do passado, caso não seja declarada a remissão, mas seriam esses os caminhos. Bom, e essa edição do Agricultura BR é especial, porque discutimos um assunto muito especial a respeito dessa tributação, desse imposto. Evidentemente que o tema Fundo Rural não cessa, principalmente após a publicação do acórdão do STF e depois, né, o andamento dessas propostas que estão sendo feitas, principalmente no Senado brasileiro. Nós queremos agradecer, então, a participação dos nossos convidados, Gustavo Passarelli, principalmente, advogado, conhecido de longa data. Já falamos muito a respeito desse assunto aqui na nossa programação nos últimos 10 anos, então, muito tempo falando a respeito desse assunto. João Pedro Couto Dias também. Só gostaria de fazer um agregar que o doutor Gustavo falou. Em 71 o Brasil patinava para passar dos 50 milhões de toneladas de grãos. Patinava, não conseguia. Era importador líquido de alimentos, importava muito da Argentina, de outros países. Hoje, em 2017, nós estamos produzindo 220 milhões, mais de 4 vezes mais, e somos a grande esperança, não só para o Brasil, mas para o mundo, de fornecer alimentos. Aí o pessoal bota uma pedra no processo, bota mais custo no processo sem haver o devido retorno. É complicado, viu, Fabiano? Obrigado, João. Obrigado pela participação.